Olá, bem-vindos ao nosso programa. E a nossa primeira convidada de hoje é a Tereza, que está com 50 anos e diz: eu tenho 4 filhos adotivos e se tivesse condições financeiras, adotaria mais um. Tudo bem, Tereza? Tudo bem. Quando que você adotou o seu primeiro filho? Eu tinha 29 anos, eu adotei ele com 4 dias, por muita vontade. Hoje já é um adulto. Tem 21 anos. Tá. E os 3 últimos vieram quando? Agora em janeiro. Você adotou 3 de uma vez? 3 Tereza? irmãos. Leonardo, que tem hoje 9 anos, Larissa, de 6 e Lívia, de 5. Tá. Escadinha. Uma escadinha. Tá. Por que você escolheu adotar a família toda? Olha, no Brasil tem uma coisa assim, tem muita criança em abrigo, tem muita criança jogada e ninguém adota. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que todo mundo quer aquele bebê de lojas americanas. Menina branquinha, recém-nascida. Uhum. E eu optei já para adotar nessa segunda vez, que eu já estava com situação estabilizada e tudo mais, eu queria irmãos. Eu queria 2 a 3 irmãos. Tá. Com uma menina, pelo menos, que eu já tinha um menino. Uhum. Então, eu adotei para adoção tardia, até 7 anos, que chegou o Leonardo com 8, que agora já está com 9. Peraí, o que é adoção tardia, Tereza? Adoção tardia é aquela toda que pega crianças com mais de 2 anos. Uhum. E as crianças precisam, nós priorizamos a adoção tardia de grupo de irmãos, que é o que mais tem em abrigos, interracial, e, se possível, com crianças com mais problemas de saúde. Tá. Ô, Tereza, desde quando que você decidiu que você queria ser mãe adotiva? Minha mãe e meu pai têm 5 filhos, mas na minha casa sempre teve outras crianças que passavam tempo, iam embora, alunos da minha mãe, filha da empregada, que foram passando pela minha casa, e que iam. E eu sempre pensei nisso. Com 16 anos, fui visitar meu avô, que trabalhava como farmacêutico na FEBEM, na Sampaio Viana, que eram crianças até 7 anos, e fiquei brincando numa sala, esperando meu avô, que estava numa reunião, com um bebê de 8 meses, com o tamanho de 8 meses. Fiquei brincando com muito fraquinho. Na hora de ir embora, a neném chorava de um lado, eu chorava do outro, queria levar embora. Daí pra frente eu jurei que um dia eu ia adotar. Chegou a casar ou não, Tereza? Não. Tá. Bom, aí decidiu que estava na hora de adotar uma criança. Sim. Nessa época você já tinha, o quê, uns 20 e tantos anos? Já tinha 20, quando eu decidi para eu começar a procurar a adotar, eu já tinha 25. Aí tem todo um trabalho antes. A gestação normal é de 9 meses. A gestação adotiva é muito maior. Por quê, Tereza? Porque você começa a ter um convencimento seu mesmo, você pensa muito antes de fazer. Uma conversa com você mesmo. Com você mesmo. Depois você começa a convencer a família, os amigos. A gestação tem que ser... a adoção tem que ser uma coisa compartilhada pela família, porque você não vai adotar uma criança para você. Ela vai adotar para o grupo familiar, para o grupo afetivo. Como que as pessoas receberam a notícia? Porque você decidiu ser mãe solteira. Mãe adotiva ou solteira. Qual foi a reação? Posição independente, categoria 2. Qual foi a reação da família e dos amigos, Tereza? Olha, no começo nem tanto, mas depois que eu comecei a explicar que era o que eu ia fazer, que era a minha opção, começaram a assumir e ajudar. É mesmo? Então, meu filho foi muito bem recebido, foi uma criança que foi sempre muito amada, muito esperada. Tá. E foi muito curtida pela família inteira, pelo grupo familiar, pelos colegas, pelos amigos. Foi muito curtido e foi muito amado sempre. Aliás, minha mãe tem 11 filhos e eu sou da vovó até hoje. 8 netos, né? E me diga uma coisa, quando que ele ficou sabendo que ele era seu filho adotivo? Por todo mundo saber, nunca foi feito segredo para ele. Quando ele tinha 2, 3 anos, 4, ele começou a perguntar se ele nasceu na barriga minha também, como meus sobrinhos nasceram. E eu falei que não. Cresceu com isso e nunca teve problema com isso, porque todo mundo sabia, todo mundo comentava, ele sabia que era muito amado e que foi escolhido. Então, aí filho criado, a vida tranquila, por que para me aposentar. Você já pronto para se aposentar, resolvi adotar e começou o convencimento de novo da família, do seu filho, do meu filho e da minha mãe. Agora todo mundo convenceu, todo mundo gostou da ideia, comecei a me habilitar. Pois é, mas assim, dessa decisão, vou adotar, até as crianças chegarem na sua casa, como é que foi esse processo e quanto tempo levou, Tereza? Demorou uns
Já estava na minha cabeça uns 6 meses, o convencimento da família. Porque ninguém adota sozinho, adota num grupo familiar, num grupo de amigos, né? Um grupo afetivo da gente. Demorou mais ou menos 1 ano. Então, 1 ano para amadurecer a ideia, né? E comecei a habilitação no meio do caminho. Habilitação, que é a entrega dos papéis no fórum, porque o juiz não vai dar uma criança para qualquer um. Ele tem que saber quem é. E você não ser casada foi um empecilho? Não. Estado civil não é nenhum empecilho para adoção. O que é empecilho para adoção? O que você sentiu? O motivo da sua adoção. Porque tem que entender uma coisa, nem todo mundo adota para ter um filho. Tem gente que quer uma boneca. Sim. Tem gente que quer Que põe na caixa, tira da caixa, o que quer. Quer uma pessoa, uma menininha bonitinha, que vai de bonequinhas, que seja educadinhas e que não dê trabalhinho. Criança dá trabalho, qualquer que seja o modo como ela está na família. Eu queria falar assim pra ela que não deve ser difícil, né? Não deve ser fácil adotar uma criança assim com já 1 ano, 2 anos de idade. E eu também queria dar os parabéns porque é uma lutadora, né? Conseguir criar filhos que não eram dela, né? Já crescidos e conseguir criar eles com uma boa educação e mais de um filho, né? Que eu... Obrigada. Regina, olha, eu quero deixar uma coisa muito clara. Tem uma coisa, as pessoas são, desculpa, eu sei que a pessoa quer ajudar, quer agradar e tudo mais. Adotar não é caridade. Você não adota para fazer bem, para ajudar, para ganhar lugar no céu. Você adota para ter filhos. Senão a coisa fica complicada, inclusive é um motivo de gente que adota fez promessa. A primeira vez que a criança dá um trabalho, dá um problema, pô, eu te dei tudo, te cuidei tão bem, e olha o que você está fazendo. É filho, filho é filho. É filho. Filho dá trabalho, filho é educado, filho faz gracinha, filho te beija, te abraça, te xinga. É filho. Aponta os seus defeitos, aponta os seus defeitos, pega no teu pé, enche teu saco o tempo inteiro, né? Filho. É filho. O seu filho mais velho ficou com ciúmes da molecada que chegou? Vou contar só uma historinha rápida. Meus filhos mais novos chegaram agora no Natal, né? Eles chegaram assim, vieram passar o Natal com a gente. E na véspera do Natal, chegaram dia 22, dia 23, eu comprei um carrinho de controle remoto pro meu filho de 9 anos, né? Que na época, eu pedi pro meu filho mais velho à noite para carregar, para colocar pilha. Para funcionar na hora, para o menino na hora pegar, pegou. Só o Leonardo que ganha carrinho de controle. Mas você tem 20 anos, você tem um carro. De verdade. Ele tem um carro do avô. Ele tem um carro do avô. Ficou com manha, com bico. O do carrinho do carrinho do outro. Agora, depois de 10 meses, já está... Ele nunca tratou mal, cuida das crianças, ajuda. Mas você sente uma pontinha de ciúme. Não, agora ele já está percebendo, sabe por quê? Agora ele é o herói dele. É difícil você ficar com ciúmes quando ele chega em casa e as crianças, o Marcão, o Marcão, o olhar de você, não dá. O olhar de admiração da criança amolece qualquer pessoa. Amolece, agora está mais molinho, né? Muito Tudo bom, bem? tudo bom. Eu gostaria de dar parabéns e eu gostaria de falar se a falta de um companheiro não fica difícil cuidar da criança. Todo mundo. Obrigada. Olha, eu sou solteira, tive namorado, tive tudo que outra coisa. Sou solteira por opção, eu sou uma pessoa muito forte. Eu sou, como explicar? Eu sou professora e fui do sindicato, então eu discuti e tudo mais. Homem não gosta de mulher que pega muito forte, não. Homem não gosta de mulher que tem muita opinião. Então eu prefiro ser a minha opinião. E eu nunca tive problema por não ter marido. A gente não quer dizer que a gente não tem, né? Deixa eu falar. Não quer dizer que não quer, né? Não, tá parecendo, né? Tá bom. A gente vai para o intervalo e na volta a gente continua. Até já. Eu sou... Adoção ou ato de amor é o nosso tema de hoje e agora a gente vai conhecer a Adriana, que está com 34 anos e diz: mesmo antes de descobrir que era adotada, eu já tinha a intenção de adotar uma criança. Adriana, por favor, hein? Tudo bem, Adriana? Tudo bom, e você? Também, tudo jóia. Como que você descobriu que você era adotada? Faz pouco tempo. Fazem 2 anos. Eu tive uma festa de um tio,
por parte de pai. E ele faz aniversário em novembro e um mês antes ele ligou em casa. Não era um tio assim, é um tio próximo, mas não era uma coisa familiar, não tá sempre junto. Mas ele ligou um mês antes dizendo, olha, eu vou fazer aniversário, ele comprou uma casa nova e eu gostaria que você fosse. Não, eu vou. E os seus pais adotivos Já são falecidos, já eram falecidos. na época da festa já eram falecidos? Já eram falecidos. E eu falei, não, tio, eu vou, tudo bem. Uma semana antes da festa ligou minha tia, esposa, confirmando a presença. Eu falei, não, vou, pode ficar tranquilo. E nessa festa tinha um tio, que eu digo, é tio de segundo grau. Ele seria irmão dessa minha tia. Tá. E dançando, a gente dançou muito junto. Eu sempre tive contato com eles assim. E brincamos tudo. E no momento eu estava com uma cunhada conversando, uma de frente para outra, e ele me abraçou e começou, essa aqui é minha neguinha. E a minha cunhada, que legal, sempre me chamou de neguinha. Eu conheço ela desde bebê. A minha cunhada, lógico, né? Claro. Ele conhecia a mãe dela também. E a minha cunhada, com certeza. Ele falou, não, eu conhecia a mãe dela, mas ela não. Na hora eu fiz assim como você fez e pedi da licença. O assunto continuou, eu sou casada, e o meu marido se aproximou à conversa. E eu saí, não sei o que aconteceu depois daquilo. Até esse dia você não tinha a menor... 32 anos. A menor suspeita? Nenhuma. A minha certidão de nascimento não tem de onde eu sou natural. Nela consta natural de 8º subdistrito de Santana. Eu nunca reparei nisso. Nada? Nunca chamou atenção? Nunca. E você cresceu? Sempre fui muito bem criada, sempre fui muito amada, sempre fui mimada. Hoje eu posso dizer que eu fui mimada. Tinha Natal, tenho 2 irmãos mais velhos que eu, o menor são 10 anos de diferença. E assim, eu sempre fui muito bem tratada. Natal, a árvore de Natal era recheada de presente, todos para mim. Tinha um presente para ele, mas a maioria era para mim. Que coisa. Páscoa, eles ganhavam ovos pequenininhos, eu ganhava ovos enormes. E quando você perguntava, né? Na verdade, assim, eu nunca fui te perguntar muita coisa. O que eu mais me recordo era assim, porque ela contava muito a história, ela contava pouca coisa dos meus irmãos. Porque, assim, por mais que era assim, esse amor, era uma coisa, às vezes, fria. Natal era um abraço meio assim, distante. Então não era aquela coisa de ficar agarrando, né? Totalmente diferente de mim com as minhas filhas. E a sua mãe adotiva? A minha mãe adotiva. Era uma coisa mais reservada. Isso, uma coisa mais reservada. E aí, no momento assim, eu falava... A única coisa que eu consigo lembrar, quando eu era adolescente, essas coisas de horóscopo. E eu queria fazer horóscopo. Mapa astral? Isso. E lá pergunta, que horas você nasceu? E eu perguntava, mãe, que horas eu nasci? Não lembro. Mas como assim? Mas aí o que acontecia? Os meus irmãos, ela sempre disse que nasceram em casa. Como eu também teria nascido em casa. Então eu nunca dei ênfase a isso, nunca me importou. Entendi. Nunca me deixou nada a desejar. Então ela falava e passava batido. Você sabe alguma coisa da sua mãe biológica? Não. Não sabe nada. A única coisa que eu sei é que eu era a 8ª filha. E provavelmente que eu era do Paraná. E que ela veio para São Paulo por problemas pessoais, familiares lá, e veio só comigo, deixou os outros filhos lá e pediu para essa minha tia, que eu fiquei sabendo na casa, onde eu fiquei sabendo, que ela queria me dar, porque ela não tinha condições financeiras de me criar. Minha tia, no momento, não tinha condições, e disse que meu pai, chegando à casa dela, ela falou, olha, Agostinho, a Maria está com problema, não quer dar a menina, não sei o que. Ele ligou para minha mãe, e minha mãe... No momento, no telefone, minha mãe disse, pode trazer que a filha é minha, sem me ver, sem me conhecer. E você tinha quanto tempo de vida nessa época, você sabe? Eu acredito que uns 7 meses. Tá. Então, nunca foi demonstrado nada. O amor é amor, então... E você disse que você tem filhas? Tenho 2 meninas. Que são adotadas ou não? Não, são biológicas, a Stephanie com 15 anos e a Mariane com 9. Já mocinhas.
Já. E desde quando que você pensava em adotar uma Sempre criança? tive vontade de adotar. Sempre, antes de ser mãe? Antes de ser adotada. Sempre tive. Não, antes de ter sua filha. Antes de ter minhas filhas, antes de ser casada. Solteira ainda? Você Solteira, namorando, e o meu marido, hoje meu marido também, sempre teve a mesma vontade. A gente costumava conversar perto dela, hoje a gente lembra, né? Da sua mãe? Da minha mãe, quando a gente comentava alguns assuntos e ela não entrava em detalhe. Ela mudava o rumo da conversa. Que coisa, não? Hoje que a gente para ver, né? Pois é. E eu entendo perfeitamente o medo dela. Acredito assim, que se eu soubesse um tempo antes, eu acredito que assim, eu soube porque eu deveria saber. Costumo às vezes dizer que seria alguma coisa divina. O acaso se incumbiu. Exatamente. Porque tem pessoas que morrem sem saber, porque não tem necessidade nenhuma de saber. No meu caso, eu acho que eu tinha que saber. Na verdade, eu criei um laço maior com os meus irmãos depois disso. É mesmo? Foi muito... Passamos um Natal com o meu irmão mais novo, que eu nunca mais vou esquecer. Eu imagino olhar para os seus irmãos depois de saber de tudo isso. Foi um pouco complicado, mas ali no momento eles viram o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci. Você acha, difícil a gente às vezes raciocinar com suposições, mas você acha que se você tivesse descoberto isso, por exemplo, aos 15... Teria me revoltado. Teria sido diferente? Teria sido diferente porque eu sei como eu era e eu sei como eu sou hoje. Ai, deve ter sido baque, hein, Adriana? Olhar para trás e ver tudo que... Porque quem não responde para a mãe, quem não faz uma malcriação... Era isso onde eu queria chegar. A filha é o que a Tereza falou, filho é filho, e não importa, não importa. Gente, eu fiz tanta coisa para minha mãe. Engraçado assim, que mãe é mãe, ela sempre sabe quando a gente tá mentindo. Eu não conseguia mentir uma vez sequer para minha mãe. Eu menti agora, dali meia hora, ela já sabia que eu estava mentindo. Então, e você já está na fila para adotar ou não? Eu estou entrando com um processo de habilitação. Minha pergunta é para o segundo caso. Fique à vontade. Você não se sente magoado quando você ficou sabendo que você era adotado? Você não se sentiu magoada? Magoada assim, como assim? Com a mãe dela. Com a mãe biológica? Isso. Você não se sentiu traída? Porque eu tenho um primo que ele também descobriu faz pouco tempo também que ele era adotado. E ele ficou revoltado, né? Mas ele ficou triste com a mãe adotiva ou com a mãe biológica? A mãe adotiva. Porque ele foi adotado desde os 8 anos e ficou sabendo quando ele estava agora com 27. Então ele ficou revoltado, assim, né? Ela não se sente traída, magoada? Tá. Obrigada, viu? Desculpa, mas eu não entendi se eu me senti magoada com a minha mãe bio ou com a minha mãe verdadeira. Você se sentiu magoada com a sua mãe adotiva? Em momento algum. Nem com a biológica, Adriana? Nem, muito menos com a biológica. Eu acredito assim, existem casos e casos, tá? Existem mães biológicas ruins, existem. Malvadas, existem. Gente, existe gente de tudo quanto é tipo. A mãe biológica que largou o filho, porque isso, porque aquilo, não dá para entrar em méritos, não sei, não conheço. A história da minha mãe biológica, que eu conheço hoje, foi essa. Eu sou mãe e eu acho que eu não teria a coragem de chegar para uma pessoa que eu nunca vi na vida e dizer assim, cuida para mim. Então não sei até que ponto ela foi corajosa ou não. E a minha mãe adotiva, muito pelo contrário. Criar um filho é criar um filho. Quem é mãe aqui sabe do trabalho que dá, do amor que a gente tem, tanto com o filho, com o filho, como ele para nós, mas o trabalho que dá é complicado. Nada supera, né? Não. Muito bom. Tudo jóia. Eu gostaria de falar para a segunda. Eu gostaria de saber, que como ela foi adotada, se ela pretende dar o mesmo amor quando ela for adotar outra criança. Bom? Obrigada. Olha, amor é amor. A palavra já diz amor. Então, não tem como você... existem jeitos de amor, né? Jeitos de se amar. Do jeito que eu amo meu marido, eu não vou amar minhas filhas. É um jeito diferente. Mas amor de filho... Não tem como, não tem explicação. A sensação que eu tenho é que assim, você já ama a criança. Exatamente. Né? Falta assim. Exatamente. Na verdade, sim, eu participo de uma comunidade na internet, no Orkut, e ali eu aprendi muita coisa. Qual é a comunidade? Adoção, um exemplo de amor. Acontece o seguinte, ali tem 43 mil membros,
todas as espécies de pessoas que você possa imaginar. E ali eu li uma vez uma frase muito interessante, que mesmo você sendo mãe bio, ali, na hora que seu filho nasce, você não conhece o seu filho. Você ama, você gosta, mas você não conhece. A mesma coisa é o filho adotivo, você não conhece, você ama. Você vai aprender a amar. Tereza, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Para deixar bem claro, eu sou da comunidade que ela também é. Ah, é? Que legal. Nós somos um grupo, são 42 mil membros, tem adotantes, habilitados, não habilitados, pessoas que querem aprender sobre adoção. Temos advogados, psicólogos que ajudam, que dão assessoria para 43 mil nós. histórias diferentes. Isso. E assim, uma coisa ficou muito clara para nós. A adoção é só uma outra maneira de ter filhos. Muito bem. Você é biológico, você vai ter um filho, você faz pelo método tradicional, se você tiver problema, você faz uma inseminação artificial, você faz ovodoação, você faz uma série de coisas, e adotar é uma das maneiras. E nem todo mundo que adota por não poder ter filhos. Você quer um filho. A Adriana é um exemplo. Exatamente. E adotar, deixar bem claro que o filho biológico, você também não adota quando ele nasce? Você não conhece aquela coisinha, você não sabe quem é. O amor vai crescendo porque você sabe que aquele é teu filho. Independente de como ele veio, ele é teu filho e deve ser amado. Na verdade, a expectativa que todo mundo tem é pelo rostinho, é de como é, se vai nascer com saúde, se vai nascer bonitinho, se não vai. Se bem que, não sei, gente, mas eu sempre acho que recém-nascido com cara de joelho. Então, pra mim, todo recém-nascido é feinho, vai ficar bonitinho depois de uma semana, um mês. Bom, a gente vai pro intervalo e na volta a gente continua. Até já. Minha mãe falava que eu... Adoção ou ato de amor é o nosso tema de hoje. Agora a gente vai conversar com a Carolina, que está com 26 anos e diz: depois que adotei o João, a gravidez não me faz falta. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Faz quanto tempo que o João está na sua casa? 11 meses. E como que foi o processo até ele chegar na sua casa, Carol? Foi muito rápido. É mesmo? É, Porque, pera lá, dizem, a gente vê, né, na televisão, nas novelas e tal, que é difícil, que é dolorido, que é muito complicado. Dá para ser rápido, então, esse processo? Na verdade, a demora está ligada ao perfil da criança que você escolhe. No meu caso, falou. No meu caso, meu filho ele é portador de necessidades especiais. Eu sabia de alguns problemas na época em que eu fui adotá-lo, e aqui em São Paulo, com o tratamento, eu descobri alguns outros. Mas espera lá, então assim, o seu processo demorou mais ou menos quanto tempo? 40 dias. 40 dias? Mas desde que você entregou a papelada que precisa ser entregue até ele chegar na sua casa? Isso. Na verdade, a habilitação correu junto com o processo de guarda, pela necessidade urgente de tratamento que ele tinha. Espera lá, o que é processo de habilitação e o que é a guarda? O processo de habilitação é quando você vai até o fórum, entrega a documentação, tem entrevistas com as psicólogas, assistentes sociais. Tá. É toda uma avaliação do adotante. E você queria qualquer criança, Carol? Na verdade, o perfil inicial era de criança independente de sexo até 4 anos. Tá. E aí, numa conversa, através da internet também, eu descobri o meu filho. Sabia que ele tinha necessidades especiais e que ia precisar de tratamentos. Que tipo de necessidades especiais? Ele, na época em que me falaram dele, ele tem hipospádia, que é o canal da uretra, ela não nasce centrada no pênis. Ela nasce embaixo. Então, os testículos ficam fora do sacro escrotal. Então, é necessárias várias cirurgias. E chegando na briga, eu descobri mais alguns outros problemas. E aqui em São Paulo, com o tratamento, descobrimos que ele é portador de uma síndrome. Que síndrome? Silver-Russell. E o que é essa síndrome? É um tipo de nanismo, só que não é aquele nanismo completo. Ele pode chegar até 1,50 m, mais ou menos, com o uso de hormônio. Tá, então é uma criança que precisa de tratamento, precisa de cuidados. Entendi. E você é técnica em enfermagem. Isso. Tá. Isso, quando você descobriu que era uma criança que precisava de muito tratamento, uma criança doentinha, te desanimou? Como que isso bateu no seu coração? De forma alguma me desanimou, porque se fosse biológico, se fosse gerado com essas necessidades, eu não ia abandonar, não ia fugir, ia Ele já cuidar. era seu filho? Já era meu filho. Acabou. No momento que eu fiquei sabendo dele, não sei como explicar, mas foi um sentimento realmente de mãe. Tá. Eu sabia que ele era meu filho. Mas espera lá, então você entregou a papelada no fórum? Eu estava iniciando um processo de habilitação aqui em São Paulo. Ele é de outro estado. Tá. E aí, né, nesse processo de habilitação, eu estava entregando a documentação. E existe essa comunidade, como elas falaram.
E eu estava pesquisando muito, através da internet eu conheci uma pessoa que fazia parte desse grupo de apoio e ela me falou dele. Tem uma criança, sim. Isso. Ele, na verdade, ele viria para São Paulo para fazer o tratamento, porque lá ele não tinha conseguido, lá no Pará. Ele viria para São Paulo, mas ia demorar um pouco, porque era final de ano, tudo. Eu falei, e se eu me propor a adotar ele e me propor a fazer todo o tratamento dele? Será que eu conseguiria? Ela falou, olha, vamos contratar um advogado. Aí eu contratei um advogado lá no Pará e pedi, aí ela pediu, né, o processo de guarda, e aí o meu processo de habilitação correu junto com o processo de guarda. Agora eu entendi. Eu fiz todo o processo de habilitação como qualquer outra pessoa faz. Só que o pedido de guarda correu junto com o processo. Justamente por conta das necessidades da criança, que você queria trazer essa criança para cá para começar a se tratar. Exatamente. Você e seu marido? Eu e meu marido. Tá. E agora ele faz o acompanhamento. Bom, e aí você trouxe, a criança fez a cirurgia, já fez? Ele está aguardando, está na fila, porque são necessários vários exames para confirmar, né? Agora ele vai passar com o geneticista para fazer a confirmação da síndrome e até mesmo as cirurgias urológicas serão as primeiras. Tá. As primeiras, quer dizer, serão várias? Serão várias. Tá. E você pretende ter outros filhos? Pretendemos. Daqui mais ou menos 1 ano e meio a gente pretende adotar grupos também. Adotar grupos? 2 irmãos. Bom, agora a gente vai conversar com o Thiago, que está com 25 anos e diz: a minha esposa fez 28 ultrassons quando estava grávida, porque eu não sei se há alguma doença genética na minha família. Thiago, por favor, hein? Tudo bem, Thiago? Oi, tudo bom? Bom, Regina. Para que tanto ultrassom? É que é o seguinte, como eu não conheço meu pai biológico, nem minha mãe, né? E eu fui até na hora que minha esposa ficou grávida, né? A gente foi até os médicos, né? E eles falavam assim, seu pai tem algum problema de coração? Aí eu falava, não sei. Não tem histórico de diabetes na família? Não sei. Não sei. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar preocupado, né? Você sempre soube que era adotado, Thiago? Minha mãe me contou, tinha praticamente acho que uns 5 anos de idade, primeira vez. E foi assim, um dia, uma hora especial, vocês sentaram e conversaram sobre o assunto ou surgiu? Minha mãe falava que ela já achava até estranho, porque eu desde cedo já falava assim, eu tenho 2 papais e tenho 2 mamães. E ela falava, nossa, mas de onde que ele tirou essa ideia, né? Pois é. E aí ela começou a contar e tudo se foi desenrolando e tal, e ela acabou contando por completo, né? Mas você falava que tinha 2 pais e 2 mães, sei lá por quê, né? Eu tinha 5 anos, eu nem lembro o que. Tá. Você foi criado com irmãos? Aí minha mãe me adotou, eu tinha 1 mês de idade, quando eu já estava completando, se não me engano, acho que 1 ano e pouquinho, né? Minha mãe foi e ficou grávida do meu irmão. Então você é o mais velho? Isso. Tá. E aí o que aconteceu, né? Voltando ao assunto, então quando eu comecei a ficar preocupado com essas questões aí genéticas, né? E daí eu comecei a fazer muito ultrassom, falar, nossa, vamos ver agora essa semana, será que tá tudo bem? Vamos ver semana que vem, será que tá tudo legal? E eu fazia todos os exames possíveis, eu fazia, né? Eu não sabia nada, né? E nasceu a criança? É um meninão, tem 2 anos, coisa mais linda. Um molecão. Vixe. Tá. Escuta, Thiago, mas quando sua mãe te contou que você era adotivo e tal, mudou alguma coisa na sua vida? Foi um baque, foi um trauma? Como é que foi isso? Quando eu estava com uns 9 anos, aí que eu comecei a ficar meio revoltado, né? Porque a minha família, eles são todos clarinhos, né? E a maioria dos meus irmãos são altos, magros, né? E eu já comecei a ficar meio gordinho e eu sou escuro, né? Então, nossa, tinha até nas escolas, assim, às vezes tinha reunião de pais, essas coisas, né? As professoras falavam assim, mas por que você não trouxe sua mãe? Eu falava, não, é minha mãe. Tá, o seu pai é moreno? Não, meu pai é branco. Aí eles cortavam e voltavam no assunto. Então tá, não sei o que lá. Então o olhar dos outros é que te causava. E não só esse tipo de revolta, né? Causava um pouquinho de revolta porque eu também ficava pensando, nossa, é uma pessoa muito errônea. Eu falava, nossa, eu só tinha pensamentos ruins dela. Com relação à sua mãe biológica. Isso.
E aí criava aquela revolta, né? Passou isso, Thiago? Então, depois com o tempo, você vai aprendendo com a vida, né? E o que aconteceu? Eu fui aprendendo que o ódio, quando ele começa a crescer, quanto mais tempo você vai passando, em vez de ele melhorar, ele só vai te atrapalhar. Em vez de você falar assim, por causa disso eu vou correr atrás de tal coisa, eu vou melhorar. Não, isso daí só te consome. E eu comecei a pensar por outro lado. Eu falei assim, porque o ódio já não estava mais me deixando estudar, não estava me deixando mais fazer nada. Jura? Então foi uma coisa forte, Thiago. Então. E aí o que aconteceu, né? Eu falei, mas deve ter outro lado. Por que será que ela deixou? Ela também pode ter sido uma pessoa igual eu também. Ela pode ter sido abandonada, não sei. Foi procurar sua mãe? Foi. Então, a gente não tinha paradeiro de nada, né? Acabei falando, porque eu também não gostava, meu pai não gostava muito de falar, acabei falando com meu pai há 3 dias a respeito disso daí. Há 3 dias agora? 3 dias atrás. Que eu falava mais com a minha mãe, né? E minha mãe, ela tinha algumas coisinhas que ela não sabia muito bem como explicar e tal. E aí meu pai falou que eu nasci num hospital, que eu achava que o hospital já nem existia mais, ele só simplesmente trocou de nome. Eu, inclusive, eu até vim para cá para conseguir ver se eu tinha algum paradeiro, alguma coisa. Você vai procurar sua mãe? Não quero procurar ela ainda. Eu não queria, mas depois que meu filho veio, depois que aconteceu todas essas coisas, aí eu pensei em ir atrás, até mesmo para saber o porquê que ela me deixou. E aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, se eu achar a minha mãe, por alguns lados eu posso até falar para ela, mãe, você fez um ato de amor e eu tô aqui. E se você precisar de ajuda também, eu vou poder te ajudar. Agora eu posso porque foi a melhor coisa que você fez na minha vida. Você me colocou numa família muito bem estruturada. O meu pai... Seus pais adotivos são vivos? Meus pais adotivos... os meus pais adotivos têm a minha mãe até que está aqui na plateia. Quem é a mãe dela? É a dona Vera. Cadê a dona Vera? Cadê? Olha lá, minha mãezona. Porque eu ia falar, se eles estiverem te ouvindo agora, eles devem estar emocionados. E tem o meu pai é médico, ele não teve tempo de fazer nada, né? E vir pra cá e tal. E sabe de uma coisa? Eu gostaria de falar para as pessoas aí que pensam em adotar, que não adotem como se fosse um cachorrinho. Que adotem o filho para conseguir passar o amor que vocês têm para ele. E porque, olha, eu hoje eu não sei nem como expressar o amor que eu tenho por aquele coroa lá, que meu pai, ele é demais. Eu fiz cinema e tal, né? Eu fiz faculdade, depois eu terminei a faculdade, aí eu fiz pós-graduação de cinema, né? Eu tenho até um roteiro que eu estou escrevendo, estou vendo se eu não consigo até um patrocínio lá para fazer um filme contando da minha vida. Que legal. Em homenagem ao meu pai. Faço votos que dê certo, viu? Oh. A gente precisa ir para o intervalo, eu sei que a Tereza quer falar, a Adriana quer falar, a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua. Até já. Ela demora porque não chove bebê loiro. Adoção, um ato de amor é o nosso tema de hoje e agora a gente vai conversar com o Dr. Samuel Carazin. Ele é juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude e eu preciso falar uma coisa. Todos os menores que participam aqui do nosso programa só participam depois que são liberados pelo juiz. E quem faz essas liberações é o Dr. Samuel. Inclusive, acho que já teve 1 ou 2 vezes, se não me engano, que os menores não foram autorizados a participar. Eles realmente só participam quando tem autorização da justiça, não é isso? Depende do tema, depende da... Enfim. O menor é levado em consideração em primeiro lugar. É só. A Vara da Infância e Juventude, ela só tem o foco sobre o menor. Inclusive, você tem, tratando do tema da adoção, dentro do tema da adoção, uma coisa que sempre chama atenção quando eu conto é que uma mãe que entrega, ela não é punida. As pessoas me perguntam, mas a mãe vai lá e o senhor não manda prender? Não, o nosso foco é a criança.
A mãe, o ato da entrega dela, a responsabilidade moral, a responsabilidade afetiva é dela. Então, não é crime entregar uma criança para adoção. Não é crime. Mas é crime abandonar uma criança na porta? Porque aí você está expondo a criança. Né? Uma coisa é você procurar uma vara da infância e juventude e falar, olha, eu não encaminhar, tenho... né? Encaminhar. Dizer, olha, eu não tenho como cuidar dessa criança. Isso até é muito comum acontecer, não tanto quanto deveria. Né? Inclusive, a gente tem incentivado uma série de programas para esclarecer a população sobre essa possibilidade. Em vez de deixar na beira do asfalto, jogar no rio e tal, venha, nos procure. Né? Então, nós não simplesmente pegamos essa criança e saímos correndo. Então é procurado pais, avós, tios, toda a alguém história dessa na criança. Família para ver se a criança pode ir para casa de uma dessas pessoas. Se isso não é possível, o quanto antes, o quanto mais rápido possível, é colocado numa família substituta, né, que já foi habilitada. Você tinha perguntado o que é um processo de habilitação. Isso. O processo de habilitação não é só a entrega de documentos, né, é uma pesquisa psicossocial sobre aquela família. Traduz o que é psicossocial. Uma psicóloga, o pessoal do serviço técnico da Vara da Infância e Juventude vai lá e busca o histórico daquela vontade de adotar. Talvez a coisa mais relevante para um casal se habilitar certamente não é a condição financeira, porque basta ter a condição mínima de cuidar daquela criança que esse casal vai ser adotado. Mas a questão mais relevante é o motivo. Porque, por incrível que pareça, as pessoas adotam para pagar uma promessa, para salvar um casamento. Né? Se a criança vai ser usada para engravidar, para passar um luto, para ocupar o tempo, eu acabei de me aposentar, eu preciso ocupar, ela não vai ser entregue a esse casal. Tá. Né? Doutor Samuel, já aconteceu de alguma família adotar uma criança e depois mudar de ideia, ver que não deu certo e devolver? Olha, no nosso histórico, nunca aconteceu de um casal do banco, quer dizer, que fez a adoção legalizada, que passou por todas as fases de habilitação, de convencimento, de acompanhamento, de instrução. Né? Nunca aconteceu de um casal voltar. Porque também não é assim, um belo dia, uma bela hora, pega a criança e leva para casa. Exatamente. Tem uma adaptação, não é isso? Exatamente. Tá. Até a coisa que o Thiago colocou do cachorrinho. A imagem do cachorrinho, o que ele quis colocar, veja se eu estou certo, e isso também eu uso como uma imagem, né? É aquela do cachorrinho na rua. Todo mundo vê um filhote no meio da rua e todo mundo pega e leva para casa e acha bonitinho. O problema é que o filhote cresce e muitas vezes ou ele é abandonado de novo, ou ele é colocado, o amigo que tem um sítio e não sei aonde é colocado. As pessoas fazem a mesma coisa com as crianças. Né? Mas demora, o processo é burocrático. Olha, ele não é burocrático, ele é voltado para a criança. E outra, por que a adoção demora, minha senhora? Ela demora porque não chove bebê loiro. Exatamente. Né? Não chove menina loira, não chove menina loira de olho azul. Né? O nosso perfil geográfico não é esse. Né? E não brota bebê. Né? O que nós temos? Crianças com um pouco mais de 5 anos, grupos de irmãos. Ela virou para mim e falou assim, mas doutor, eu não quero uma criança de 5 anos, eu não quero um problema, eu quero um bebê. Aí é um pouco difícil. Aí começa a lenda de que a adoção é demorada. Mas como você pode ouvir, né, adoção é voltada para a criança. Você tem um perfil um pouco diferente, e aí cada um gere o seu sonho da maneira que quer dizer, eu quero um bebê loiro. Tudo bem, você vai ficar plantado esperando, uma hora vai aparecer. Né? Eu te dou um comparativo muito fácil. No Osasco, hoje a fila para uma menina, bebê, estou sempre falando de bebê, está entre mais ou menos 6 anos. A fila para bebê do sexo masculino está em 1 ano e meio, 2. Que diferença, não? Bom, doutor Samuel, alguma coisa de relevante que eu não tenha perguntado? Eu gostaria de colocar, se fosse possível. Por favor. Exatamente o que foi colocado antes pelo pessoal. Procure uma vara de infância e juventude, tanto para entrega, tanto sabendo de alguém que queira entregar, que está numa situação ruim. Complicada. Né? Nossa intenção não é retirar a criança, a gente só faz isso no extremo, quando ela está sendo negligenciada ou sofrendo uma violência. Mas a nossa intenção qual é? É auxiliar essa pessoa a ter esse filho. Não consegue? Em vez de entregar para um conhecido, né? Eu entreguei porque ele tem um carro, entreguei porque o pastor ou o padre me falaram. Não faça isso.
Não façam por esporte próprio, por conselho de terceiros. Procurem a vara, nós vamos orientá-los. Perfeito. Eu sei que a Tereza quer me dar uma camiseta, mas a gente está tão sem tempo que eu vou até você, Tereza, para pegar a camiseta. A camiseta é da uma comunidade do Orkut, Adoção Exemplo de Amor. Tem 43 mil membros que a gente explica tudo, a gente discute todos os aspectos da adoção. Tem advogado, psicólogos, juízes que ajudam, que orientam as pessoas. Inclusive, por isso eu tenho essa clareza de discussão lá. E conhece muita gente, a gente fica muito amigo no Brasil inteiro. Eu agradeço muito vocês terem vindo. Não dá nem tempo de dar o tchauzinho dali, porque a gente realmente está sem tempo. Para quem está em casa, obrigada pela companhia. Fique com Deus.